Viva! Para um trabalho de matemática, a Susana teve que perguntar a cada um dos seus 12 colegas de turma quanto é que pesava e obteve as seguintes respostas. Agora, nós queremos calcular, então, com base nestas respostas, queremos calcular a mediana, primeiro quartil, terceiro quartil, a amplitude interquartil e depois queremos ainda elaborar um diagrama de extremos e quartis. Vamos então aqui à primeira pergunta, que é calcular a mediana. E para isso, não se esqueçam que nós não podemos já começar a calcular a mediana com os dados desta forma. Nós temos sempre que colocar primeiro os números por ordem crescente. Se esquecerem deste passo, então todos os cálculos que fizerem estarão errados. Portanto, vamos primeiro percorrer aqui estes números, que são então o peso de cada um dos alunos da turma da Susana, e vamos pôr estes pesos por ordem crescente. Para não se esquecer de nenhum, eu vou começar por riscar, então, o mais pequeno é este aqui, o 42, vou então colocá-lo aqui, 42, e agora vamos verificar qual é que são os seguintes. Depois temos aqui o 48, temos aqui o 49 e depois temos aqui o 51 que aparece duas vezes. Vamos então pôr aqui já isso, 48, 49 e depois temos o 51 que aparece duas vezes. Temos aqui a seguir o 52, vou colocar então aqui. Depois do 52 temos então o 63, que é este. Depois temos o 71, que está aqui. A seguir temos o 74 e o 75. Vou colocar então aqui 74 e 75. E depois, por último, temos então o 82 e o 91. 82 e o 91. O facto dos números estarem todos riscados significa que não me esqueci de nenhum, mas ainda assim podemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aliás, aqui eu já sei que são 12, vou contar os de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, então aqui os 12. Agora, para calcular a mediana, aquilo que nós vamos então fazer é riscar então um número numa ponta e outro na outra. Portanto, eu risco nesta ponta 1, aqui risco outro. Depois aqui risco este com este com este e assim sucessivamente, até ficarmos só com um número ou ficarmos com dois números. Neste caso fiquei com dois números. Como eu fiquei com dois números, o que eu tenho que fazer então é somar estes dois números. Tenho que somar o 52 mais o 63 e dividir por 2. E este resultado vai ser então a mediana. A soma disto vai dar então 115 e 115 a dividir por 2 vai dar 57,5. E agora, em relação ao primeiro quartil, aquilo que nós vamos fazer é vamos dividir aqui os nossos números em duas metades. Reparem que nós temos então aqui que a mediana é 52 e o 63. Se eu dividir então em metade, fica aqui. Portanto, vou fazer aqui uma divisão. E agora vou voltar a repetir aquilo que eu já fiz para achar a mediana, faço a mesma coisa para achar o primeiro quartil, mas agora nesta primeira metade. E depois o terceiro quartil é fazer a mesma coisa, mas nesta segunda metade. Portanto, na primeira metade, eu vou novamente riscar um numa ponta e outro na outra. Um numa ponta e outro na outra. Neste caso, sobraram dois números. Logo, o primeiro quartil vai ser a soma destes dois números a dividir por 2. Então, é 49 mais o 51 a dividir por 2. 49 mais 51 dá 100 e 100 a dividir por 2 vai dar 50. E agora, novamente, vou repetir para o terceiro quartil. Risco um nesta ponta, outro nesta, um nesta, outro nesta. E sobra o 74 e o 75. Novamente, somar estes dois números e dividir por 2. Tenho então 74 mais 75 a dividir por 2. 74 mais 75 dá 149 e 149 a dividir por 2 vai dar 74,5. E agora chega aqui à linha D, em que nós temos que calcular a amplitude interquartil. E a amplitude interquartil é a diferença entre o quartil 3 e o quartil 1, que eu já calculei anteriormente.
Portanto, o terceiro quartil é 74,5, o primeiro quartil é 50, 74,5 menos 50 vai dar 24,5. E agora vamos à última, que é elaborar um diagrama de extremos e quartis a partir aqui destes dados que eu já obtive. Portanto, o primeiro passo vai ser criar aqui uma reta numérica. O espaço não é assim muito. Vou colocar aqui assim esta reta. Esta reta terá que ter, então, aqui algumas divisões. Terá que ter aqui, reparem que os dados estão entre o 42 e o 91. Portanto, eu vou colocar mais ou menos a olho, vou colocar aqui alguns tracitos para fazer esta divisão. Reparem que isto deve ser feito num papel quadriculado, que é para estas medidas estarem todas certas. Eu aqui, como não tenho papel quadriculado, estou mais ou menos a colocar aqui a olho. Ok? E agora vou colocar então aqui os números. Este vai ser o 40, se calhar vou andar de 5 em 5, é para isto ser mais fácil. 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95 e já não preciso de mais, porque o maior que eu tenho aqui é o 91. E agora, para desenhar o diagrama de extremos e quartis, nós temos que fazer então 5 traços. E onde é que esses 5 traços são feitos? Um é feito no valor mínimo. O valor mínimo é 42, que fica sensivelmente aqui. Portanto, aqui no 42 vou fazer um traço ao alto. Outro traço é feito no primeiro quartil, que é no 50. Então, aqui no 50 faço outro traço. O próximo traço é feito na mediana, e a mediana é 57,5. Logo, aqui no 57,5 faço mais um traço. O quarto traço é feito no terceiro quartil, que é 74,5. 74,5 é aqui muito perto do 75, vai ser então aqui. E o último traço é feito no máximo, e o máximo é 91. Portanto, o diagrama de extremos e quartis é fácil, porque só tenho que fazer estes 5 traços. Vou recapitular: este é o do mínimo, este é o do quartil 1, este é o da mediana, este é o do quartil 3 e este último é o do máximo. Depois de terem feito estes 5 traços, vamos unir aqui o traço do quartil 1 com o traço do quartil 3, unindo aqui a parte de cima e a parte de baixo destes traços, de modo a formar um retângulo. E agora é só unir aqui o mínimo com o quartil 1 e unir aqui o máximo com o quartil 3. E pronto, isto que eu tenho aqui vai ser então um diagrama de extremos e quartis. Como bem, não é difícil de fazer, só tem que ter então o mínimo, o quartil 1, a mediana, o quartil 3 e o máximo, e depois unir estes traços. Espero que tenham percebido. Até breve!